Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês Delírios da Paixão, da autora Tami Bastida. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E hoje eu venho trazer para vocês esse livro que é maravilhoso. Se você está com o seu astral lá embaixo e quer dar um up, leia esse livro, porque isso aqui é comédia pura do início ao fim. Com esse livro aqui, você vai rir horrores. Pelo menos eu, gente, teve momentos que eu chorei de rir com a Laura, que é toda destrambelhada. Aqui em 290 páginas, então nós vamos conhecer a Laura, que tem 21 anos, ela tem o corpo de uma mulher, ela tem a idade de uma mulher, mas a mentalidade da Laura é de uma menina de seus 12, 13 anos. Ela é sonhadora, ela é virgem e acredita que ela vai encontrar o seu príncipe encantado, o qual ela poderá se transformar em sua puta. Sim, ela tem essa frase que ela fala muito, né? De ser a puta de alguém. Gente, só que ela não imagina o que é ser puta de um homem. Ela não imagina. Ela vive falando isso, mas ela não imagina o que é. Ela tá ali pulando o carnaval, a sua mãe tá viajando, que a sua mãe a gente vai descobrir que é mais louca do que ela ainda. Então ela vai pular carnaval vestida de coelhinha e lá ela encontra o amor da sua vida. Sim, gente. Ela encontra Arthur. Arthur tem 37 anos, é um delegado de polícia e ele acaba prendendo ela. Ela dentro da cadeia, claro que ele coloca ela numa cela um pouco mais tranquila, né? Óbvio, onde tem umas mulheres mais tranquilas. E ali ela faz amizade com aquelas mulheres. E por incrível que pareça, ela conta para essas mulheres que aquele homem que a prendeu, ele ainda não sabe, mas ele será o seu marido e o pai dos seus filhos. Que ela vai ter uma casa com cachorro, papagaio, periquito, enfim. Ela cria na mente dela toda ali, como será o seu futuro com aquele homem. Como ela fala, ele ainda não sabe, mas será. E os presos ali acabam dando dica para ela de sedução, para que ela seduza aquele homem. Quando ela sai da prisão, né, que é no outro dia, ela vai conversar com ele. Gente, o encontro deles, a maneira que ela age com ele é hilário. Porque ela, como eu falei para vocês, ela é muito inocente. Então tem um certo momento ali que ele fica em pé e ela fica olhando, gente, ali ó, no pacote dele, porque ela fica admirada com o volume, entendeu? E ela é aquela alma que ela pensa e fala, ela não consegue filtrar, então ela acaba falando alto as coisas. E aí ele acaba mandando ela embora, tal. Ele pergunta primeiro se ela sabe que tá presa, ela diz que não. Ela também não se interessa em saber não, porque foi ali que ela encontrou o homem da sua vida. Vão acontecendo algumas coisas que faz com que eles sempre se encontrem. Ele tá interessado nela? Ele tá, gente. Ele tá muito interessado. Mas tem a diferença de idade, porque afinal de contas são aí 16 anos, né? Tem a questão que ele percebe que ela é uma menina muito inocente, porque ela acaba dizendo que ela é virgem, ela acaba dizendo, né, que quer transar com ele, ela acaba dizendo que quer ser a puta dele. E ele em vários momentos fala, Laura, toma cuidado com o que você pede. Não se pede esse tipo de coisa para um homem como eu. Porque, como eu falei para vocês, ela não sabe muito bem o que acontece, entendeu? Entre um homem e uma mulher. Ela imagina. Mas ali, realmente, o que acontece, ela não sabe, gente. Ela é muito pura. Eu vou dizer para vocês que a Laura é uma menina pura. Ela se mete em várias confusões. O momento da mãe dela, junto com ela, junto com o Arthur também, é hilário, gente. Porque a mãe dela lembra um pouco a minha mãe. Sabe aquela pessoa também sem filtro? Aquela pessoa, assim, que quando tem que dar esporro na filha, dá na frente de qualquer pessoa? Sim. E o primeiro momento dela com o Arthur, que ele leva ela em casa num determinado momento ali, ele acaba levando ela em casa. E a Laura apronta, óbvio que apronta, a mãe dela pega. E no que a mãe dela pega, gente, a mãe dela arma um escândalo que até os vizinhos saem lá fora pra ver o que tá acontecendo. O Arthur fica sem jeito, ele tenta dizer a ela que não tem nada, que não aconteceu nada, que ele simplesmente deu uma carona pra ela, mas a mulher, gente, com um cabo de vassoura na mão, ela ameaça ele e fala palavrão pra ele, pra você ver o naipe da mãe da Laura. Então, quer dizer, não tem como a Laura ser um pouco mais... Não tem como a Laura ser uma menina séria, gente, uma menina assim que entende das coisas. Não, gente, porque ela é tão louca como a mãe dela. O Arthur, ele acaba ficando próximo dela, mas ele faz de tudo para se manter distante ao mesmo tempo.
Então, ela acaba ficando um período na casa dele, no qual ele tá ali protegendo ela, no qual ele tá cuidando dela, a pedido da mãe dela, já nesse ponto. Ela dorme no quarto de hóspedes, mas aí ela começa a usar os truques que foram dito para ela que daria certo lá das presas. Então ela começa a fazer isso, levando ele ao delírio, gente, porque ela coloca uma camisola sexy. Ela faz de tudo para se manter presente ali, para que ele perceba que ela não é mais uma menina. Ela fala, gente, ela se oferece descaradamente pra ele. Ela pergunta, é agora que você vai me foder? É agora que você vai transar comigo? É agora que a gente vai se beijar? É agora... Gente, é o tempo todo. Ela fica olhando pra ele, ela pensa, né? Nossa, que homem gostoso. E ela fala, que homem gostoso. Ela consegue fazer com que ele fique envergonhado em vários momentos. E ele vai tentando fazer com que ela entenda que entre eles não dará certo, que entre eles não pode existir nada. Mas ela não facilita. E as coisas ficam pior ainda, porque ele tem duas irmãs. A Mayra, que é um nojo, a Mayra, que é uma que odeia todo mundo, e a Liane, que é um doce de pessoa, que adora já a Laura logo ali de cara, e ela acaba perguntando se ela vai na festa da família. Ela fala que não, porque afinal de contas, né, ela sabe o lugar dela, ela sabe que ela não pode, como ela mesma diz. Como que eu vou chegar lá para conhecer minha futura sogra desse jeito? Mas aí o Arthur fala que sim, que ela vai. Ela começa a experimentar roupas, porque a Liane tá ali para ajudar ela. Gente, e é hilário, porque ela veste um vestido que é, assim, escandaloso. E a Liane fica, nossa, você tá linda, você tá maravilhosa, você vai com esse. Ela fala, não, tá muito curto. Ela fala, não, não tá. Nisso o Arthur já fala, tá muito curto. Coloca uma coisa que tampa um pouco mais. Ele começa a demonstrar o ciúme dele. Então acaba eles indo na festa, ela tá linda, tá maravilhosa. A Mayra tenta cutucar, porque a Mayra quer que o irmão dela fique com a Patrícia, que é um entojinho lá do meio deles, entendeu? Só que você vai descobrir que a família do Arturo é uma mistura. Ele é filho de um russo, então ele tem assim um sobrenome mais difícil, ele tem assim aquele jeitão assim, mas a mãe dele é carioca que viveu na favela. E a mãe dele, por mais que tenha casado com um homem rico, com um homem milionário, que é o pai dele, com um homem mais sério, porque a gente sabe que os europeus, os americanos, eles são mais sérios, ela conseguiu manter a essência dela, gente. Então, a festa de família deles é um barraco só. Sempre tem briga, sempre tem discussão, é um provocando o outro. É samba, é pagode, é churrasco. É tudo ali muito brasileiro mesmo, entendeu? Então, quer dizer, o russo acabou se rendendo àquela mulata, porque a Silvana, que é a mãe do Arthur, ela é uma mulata, se rendeu aos encantos dela e quer que ela seja daquela forma. E a maneira que eles se tratam, a maneira que eles se olham, a maneira que um cuida do outro, é muito bonita. Então você vê que realmente existe um amor ali entre eles. E ninguém tentou mudar ninguém, que eu acho isso muito bacana. Então esse livro, por mais que seja essa comédia, você vai ver muito isso. Você vai ver um pouco ali de racismo, você vai ver ali um pouco sobre essa questão de ricos e pobres, entendeu? Então a autora traz isso de uma maneira sutil também, mas o lado comédia é o que prevalece nesse livro. Então, as coisas vão ocorrendo até que chega um momento, gente, que não tem como o Arthur fugir. Não tem. Porque numa certa noite, eu vou contar só assim um pouquinho. É que eu não posso contar muito, porque 290 páginas, gente, é muita pouca página. Então, se eu começar a falar muito, daqui a pouco eu dou muito spoiler. Então, eu só vou contar como que foi um pouquinho ali o primeiro momento deles. Então, ela tá ainda na casa dele. E ela acaba forçando a situação para dormir na mesma cama. E ela, gente, é aquela uma que ela adora espaço, ela adora se esparramar, ela adora se mexer. E ela ali dormindo agarradinha com ele, ela fica se mexendo, deixando ele doido, deixando ele de barraca armada. Assim ele acaba saindo, vai pra piscina ali onde ele pode tentar se acalmar, porque ele sabe que não pode fazer nada com aquela menina. Ele se acalma? Óbvio que não. E ele acaba ali 5 contra 1, sabe, fazendo essa brincadeira, e ela chega e pega. E desse momento em diante, gente, você ri de montão com o que a Laura apronta, as coisas que ela fala para Arthur, fazendo com que ele não tenha jeito, a não ser se entregar àquela menina e tirar a virgindade dela. Depois que isso acontece, a Laura ela tem um rompante, porque nesse momento ela começa a perceber não só a diferença de idade, mas também a inexperiência dela. E ela começa a ficar preocupada, porque ela percebe que ele é um homem maduro, que ele é um homem que ele vai querer uma mulher que o satisfaça, que vai querer uma mulher que possa dar a ele o que de repente ela não consiga dar. E ali ele vai ter um trabalho em
mostrar a Laura que não, que ela é suficiente para ele, que ele fugiu sim dela, mas que ele sente a mesma coisa. Porque ela quer que ele demonstre algo que ele não consegue. Ele tá apaixonado por ela, ele sente o desejo por ela, ele quer ela na vida dele? Sim, ele quer. Mas a questão em si é que ele é um homem mais frio, um homem mais reservado. Então ele não consegue falar eu te amo, ele não consegue ficar demonstrando com carinhos, entendeu? No momento do sexo deles, é quente, mas não é aquela história de usar leque, gente. Tanto é que eu não tô com meu leque aqui, porque não é aquele negócio que vai fazer você subir nas paredes. Mas é algo assim gostoso, é algo que vai mostrando a ela o que é relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas ela quer mais do que isso. E ali, naquele momento que ela percebe que talvez ela não possa ter, ela dá uma pirada. E, gente, a Laura pirada é tenso, viu? E aí ele começa um trabalho de mostrar a ela tudo que ele sente de uma forma que ela consiga entender, mas ele não precisa se expressar tanto. Então é muito bacana. A sogra dela, o sogro dela, assim, se rende aquela menina logo de cara. Tem ali um momento de família onde a mãe dele fala assim, traga também sua sogra, menino do céu. O negócio pega fogo. O negócio fica tenso, porque dali é só barraco. Ali o nível desce no chão mesmo. E é hilário também. E vai acontecendo outras coisas no qual eles sim vão terminar juntos, no qual sim eles vão ter momentos muito lindos juntos, a família vão se reunir e vai ter mais barraco, principalmente na despedida de solteiro deles, que elas acreditam que vão pegar eles fazendo uma coisa errada, sendo que no fundo foi tudo ali armado para que eles se encontrassem. É muito bacana esse momento. Então, é um livro divertido? Sim, mas é um livro que vai trazer assim algumas situações que vai fazer você repensar também alguns conceitos, tá? Então, eu vou deixar vocês com a história da Laura, com a história do Arthur, que é uma história muito bonita. É uma história onde essa menina sem filtro, ela vai levar esse homem ao delírio e ela vai mostrar que realmente ela é uma menina ingênua. Ela é uma menina que ela quer muitas coisas, então ela pula a etapa, ela planeja alguma coisa e ela começa a fazer, sem ao menos falar com o Arthur, e isso acaba chateando ele. E ela deixa bem claro, mas é a minha história, né? Então, assim, por que eu tenho que te passar? E aí ele tem que chamar ela e falar assim, não, é a sua história, é a nossa história. Porque ela não conseguiu entender isso ainda. Que eles dois estão formando um casal, que eles dois vão formar uma família, né? Que ela faz parte da família dele. Então, tudo que diz respeito a ela, também diz respeito a ele. E outra coisa interessante que acontece nesse livro é ele instigar ela a se descobrir. Instigar ela a descobrir o que ela quer da vida, né? Porque ela quer casar com ele, ela quer ter filhos com ele, ela quer formar uma família com ele. Mas o que ela quer mais? Ela quer estudar, ela quer crescer na vida, o que ela quer? E ele ajuda ela a buscar esses sonhos. Então, é uma comédia muito interessante, que vai fazer você rir, vai fazer você pensar. E eu acredito que você vai se apaixonar por essa história. E eu simplesmente amei esse casal, porque por mais que tenha essa diferença de idade, eles têm uma química tão boa junto, eles são tão perfeitos junto, que eu realmente me apaixonei. Então eu convido vocês a estarem conhecendo essa história, Delírio da Paixão, que realmente você vai delirar com certeza. Agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.